Pessoal, a gente vai comentar agora uma questão muito interessante do exame de ordem de 2012, que envolve tanto o direito das sucessões quanto a parte geral do Código Civil. Vamos dar uma olhada no enunciado. É o seguinte: Alexandre e Berenice, casados pelo regime da separação convencional de bens, foram passar a lua de mel em Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro. Ao descerem a serra, o Alexandre perdeu o controle do veículo, vindo a cair em uma ribanceira. Com a colisão, houve a explosão do veículo e a morte de ambos, não se sabendo precisar qual deles teria morrido primeiro. Ambos possuíam vasto patrimônio e faleceram sem deixar descendentes ou ascendentes. O Alexandre deixou um irmão, Daniel, e a Berenice deixou uma irmã, Eleonora. A respeito da situação apresentada, assinale a afirmativa correta. Opção A. Não há comoriência, visto que tal instituto somente se aplica às hipóteses de morte simultânea entre parentes. Opção B. Não há comoriência, uma vez que se exige prova cabal para sua ocorrência, devendo a simultaneidade das mortes ser declarada por decisão judicial. Opção C. Há comoriência, transmitindo-se a Daniel a herança de Alexandre e a Eleonora a herança de Berenice. E por fim, opção D. Há comoriência, transmitindo-se a Daniel a metade dos bens deixados pelo casal, ficando igual quota parte para Eleonora. Bom, então em primeiro lugar, por se tratar de um problema que envolve sucessões, a gente tem que pensar em quem vai ser chamado à sucessão, observando a ordem de vocação hereditária da sucessão legítima, que está prevista no artigo 1829 do Código Civil. Bom, em primeiro lugar, a sucessão defere-se aos descendentes. Na falta de descendentes, aos ascendentes. Na falta de ascendentes, ao cônjuge sobrevivente. E na falta do cônjuge sobrevivente, aos colaterais. E a gente sabe que pode haver a concorrência do cônjuge, tanto com os descendentes na primeira ordem, quanto com os ascendentes na segunda ordem. Mas no caso específico da Alexandre e da Berenice, não havia nem descendentes, nem ascendentes. Então a gente vai ter que verificar a questão do cônjuge e a questão dos colaterais, que são os irmãos de ambos. E aí é que a gente vai precisar voltar à parte geral do Código Civil, justamente para lembrar o que é comoriência. Bom, comoriência, na verdade, significa morte no mesmo evento. E no direito brasileiro, criou-se especificamente a regra no sentido de que, havendo comoriência e não sendo possível determinar a ordem em que morreram os comorientes, eles serão presumidos todos simultaneamente mortos. É uma regra, então, que facilita bastante. Morreram no mesmo acidente, não consegui determinar a ordem em que morreram, então eu vou presumir que são todos simultaneamente mortos. E se são simultaneamente mortos, não há transmissão de direitos entre eles. Pensando especificamente aqui na sucessão, se Alexandre faleceu ao mesmo tempo em que Berenice, nenhum dos dois estava vivo quando se abriu a sucessão de cada um, e por isso aqui não vai haver sucessão do cônjuge sobrevivente. Logo, seguindo a ordem de vocação hereditária, serão chamados à sucessão os colaterais do grau mais próximo, que nesse caso são os irmãos, o irmão do Alexandre e a irmã da Berenice. E aí o último cuidado que eu tenho que ter é verificar qual era o regime de bens do casamento. Nesse caso, o regime de bens do casamento era o da separação convencional. Isso significa que Alexandre tinha seu patrimônio, Berenice tinha seu patrimônio separados. Ou seja, como eles morreram e deixaram as suas heranças para os seus colaterais, o irmão do Alexandre, o Daniel, receberá a sua herança. E a Eleonora, a irmã da Berenice, receberá a herança dela. Logo, a resposta correta é a letra C. Ou seja, há comoriência, porque houve morte no mesmo evento e aplicou-se a regra da presunção de morte simultânea do artigo 8º do Código Civil, transmitindo-se a Daniel a herança de Alexandre e a Eleonora a herança de Berenice. Ou seja, para resolver esse problema, eu precisei observar a ordem de vocação hereditária da sucessão legítima, eu precisei me lembrar do que é comoriência, voltando à parte geral do Código Civil, e por fim eu precisei observar qual era o regime de bens do casamento para saber qual é a herança transmitida aos herdeiros respectivos.